Natália, Purificaciones. Agora vamos falar um pouquinho de comunicações também. A gente tem aqui no estúdio, dois convidados muito especial. Xandão Pancararu, Alexandre Pancararu. É que, gente, eu só chamo ele de Xandão, porque ele é bem pequenininho, né? E Carol Trucá. São dois comunicadores da Apoime. Xandão, eu considero um dos vovôs da comunicação indígena. Ele também é coordenador de comunicação da Apoime. Sejam bem-vindos no nosso estúdio Roça. É isso aí, Xandão. Sejam bem-vindos, todo mundo. Eu já peguei a intimidade aqui, já chamando de Xandão também. Vamos lá, né? Eu queria que vocês... E assim, totalmente Sistema NHS, que a gente recebeu essa visita ilustríssima, né? E se você também tá aí de casa, você quer dar uma passadinha, você tá aqui em Brasília, quer passar aqui no nosso Estúdio Roça, vem aqui, venha nos prestigiar, sentar na nossa mesa, conhecer um pouco do nosso movimento. Conta pra gente sobre a comunicação indígena, assim, para você que já é o considerado vovô da comunicação indígena, qual o maior desafio que você já passou enquanto comunicador dentro desse movimento? Primeiramente, não, porque eu estou à vontade, que eu sou amplificado. Pode ficar legal aí, tá massa. É Wi-Fi. É Wi-Fi. Bom, assim, a gente que já vem um certo tempo na comunicação, né? Desde o início dos anos 2000. Puxa ali. Puxa. Isso. É melhor? É melhor. Então tá bom. Bom, Natália, foi uma boa pergunta que você fez, né? Mas antes de tudo, antes de eu responder sua pergunta, eu queria agradecer o convite e falar um pouquinho dessa importância de estar aqui, nesse espaço, né? Falando de uma rádio indígena, uma rádio dos povos, né? Dos povos quilombola também. Porque isso era um grande sonho meu desde o início, que eu comecei a comunicação através da rádio, né? E foi um tempo que a gente não tinha internet, não tinha essas coisas, e a rádio ela possibilitou, né, levar a comunicação para a comunidade, para as casas, para as pessoas que não tinha conhecimento digital. E nas aldeias naquela época não tinha internet, né? Eram alguns pontos isolados através do programa de ESAC. E a rádio ela tinha essa rapidez de a gente estar levando as informações. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, nesse momento aqui, que aqui é um sonho, né? Pode ser um sonho meu, mas assim, é um sonho de nós todos, porque a rádio é isso. Faltava, acho que um grande desafio na comunicação, só para pegar sua conversa, era nós termos uma rádio, né? E queria agradecer a vocês por estar realizando esse sonho, por estar executando essa dificuldade. Então, assim, daí, em cima disso daí que a gente está conversando, acho que no começo, né, a dificuldade que a gente tinha é acesso às redes, né? Porque a gente tinha, dentro de um território com 8 mil indígenas, né, a gente tinha só um ponto de apoio, né, de internet. As pessoas não tinham acesso, né, a redes sociais. Mas assim, a gente conseguiu, né, na época que eu comecei, só tinha dois canais de comunicação indígena, que era a Rede Povos da Floresta, que era mais acho que vamos falar aqui por região, na área de abrangência da COIAB, né, e a Rede Índios Online, que atuava em 7 povos. Não era só no Nordeste e Leste, mas também pegava alguns povos da Amazônia. E assim, a dificuldade que a gente tinha era de acessar. Mas uma das preocupações o objetivo nosso na época era desmistificar essa visão folclórica que as pessoas tinham da gente, sabe? Porque naquela época não tinha informações sobre os povos indígenas, não tinha informação sobre nós, quem nós éramos, como que a gente sabe. Então a gente era circulado, né, de notícias falsas sobre nós. Eles nunca, o povo naquela época, eles não tratavam
nós no presente. Sempre os índios eram, né? Então, a gente era tratado como pessoas, seres folclóricos, né? Então, a comunicação ela já foi derrubando isso ao longo do tempo, né? E depois da popularização das redes sociais, né, e da comunicação em si, teve o grande boom depois dos anos 2011, 2012, com as pessoas tendo mais, com os parentes tendo mais acesso à internet, com acesso ao smartphone, né, e iPhones. Então facilitou bastante, né? Mas uma grande dificuldade que a gente temos hoje é a valorização da categoria do comunicador indígena. Né? Isso muito me incomoda, porque às vezes as pessoas, nós temos essa importância, na época eu via essa importância de nós dar voz e vez para nossas lideranças que não tinham, né? A gente ficava, naquele tempo tinha o Porantim, que era um jornal do CIMI. Já ouvi falar. Né? Do jornal do CIMI, que saía em 3 meses. Então a gente ficava na expectativa de ver o Porantim sair para ver se tinha alguma coisa dos nossos líderes, se tinha alguma coisa falando de nossos povos. E quando não tinha, a gente ficava muito frustrado. Então, quer dizer, você espera 3 meses para sair uma coisa e não sair nada, né? Então, veio essa questão de usar a comunicação indígena como forma de luta, resistência, de visibilidade, para a gente ver e ser vistos também. Então, isso tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, e hoje, a gente, às vezes eu sinto, né, essa desvalorização dessa nossa categoria. Manda para a comunicação, né? Mas nós, para ser comunicadores, nós temos que ser pesquisadores, dedicar o nosso tempo, nossa vida, às vezes nossa família, para a gente estar executando a nossa função, né? Então, a gente precisa dessa valorização. E o reconhecimento da nossa categoria, né? Porque, às vezes, a gente pede, manda esse menino para a comunicação, não tem nada para ele fazer. Mas não é assim. A comunicação é mais do que isso, é uma missão. Um comunicador social, ele tem assim como missão. E nós estamos aqui, não é por ego, não é por vaidade, nós estamos aqui porque a gente usa dessa ferramenta de comunicação como movimento de luta, ferramenta de luta e resistência e sobrevivência dos nossos povos. Porque ao longo da história da comunicação indígena, salvou muitas vidas. Porque o comum na nossa época era o assassinato de lideranças. Então, hoje, a gente inibe muito dos pistoleiros de cometer assassinato, porque a gente está lá. Se não está lá, tem alguém lá, próximo, né? E aí a divulgação e a visibilidade que nós damos a essas violências acaba inibindo a violência. Então, essa é a importância. Então, a grande dificuldade que eu vejo hoje, Natália e Iago, é esse respeito para nós, com nós. Eu acho que vai para além de salvar a vida nessas situações de conflito, né? Eu acho que a comunicação ela tem indígena, né? Ela tem um papel fundamental no que tange diminuir o adoecimento mental, né? Eu sempre falo isso, que a comunicação indígena ela salva vidas e que eu sou um exemplo disso. Xandão, muito obrigado por trazer esse seu relato. Uma voz potente, né? O nosso vovô da comunicação. Você faz comunicação desde quando era comunicação analógica, né? Então, como você falou, o rádio está muito presente na sua história. E agora, rádio digital, né? Uma web rádio. Então, muito legal ter você aqui hoje. Você que sonhou isso com a gente, né? Carol, conta um pouquinho da sua experiência com comunicação indígena para a gente. Eita. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Carol. Povo Trucala, do estado de Pernambuco. Componho, junto com o meu coordenador Alexandre Pancararu, a articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais, Espírito Santo, a POIME. Eu iniciei minha caminhada em 2018 para 2019,
através das oficinas de cinema ministradas no estado de Pernambuco, na época chamada Cinema de Índio. Inclusive, Alexandre era um dos oficineiros, então ali para mim foi o meu despertar para o audiovisual inicialmente, e logo depois como introduzir interinamente dentro do movimento e dentro da militância dos povos indígenas em defesa dos direitos e garantia, eu me coloco enquanto comunicadora não só do meu povo, mas também da juventude indígena de Pernambuco, que é ali entre 2018 e 2019 a gente monta o primeiro grupo de comunicação da comunicação de juventude indígena de Pernambuco. E aí, de lá para cá, não parei mais. Também não saí do lado de Alexandre Pancararu, de Graziela Guarani. Ok? Graziela Guarani. Aí, mesclando entre comunicação, audiovisual e cinema. Dizer que não é uma caminhada fácil, mas é extremamente satisfatório quando a gente chega nos lugares e a gente é recebido com um sorriso, com um abraço, com as pessoas relembrando tudo que, mesmo da minha casa ou então de qualquer outro lugar, a gente escreveu uma matéria, a gente ligou para saber como é que estava, para entender a situação e, de alguma forma, deu alguma assistência para uma retomada, para um caso de assassinato ou perseguição ou criminalização de lideranças, que é algo que a gente tem enfrentado, infelizmente, diariamente e corriqueiramente. Olha, eu volto aqui com uma pergunta para a Carol. Assim, ela falou sobre esse desafio, um pouco sobre a trajetória dela, né? Falou sobre esse desafio que é comunicar a luta. Mas eu queria, Carol, que você falasse um pouco mais sobre o desafio de comunicar a luta e ser mulher, né? Porque você é uma mulher que está inserida em todos esses espaços, né, guiada, orientada por outras mulheres. Quais são esses desafios que estão postos para você? Eu acredito que a comunicação ela é um desafio, ela é uma missão. E para nós, enquanto mulheres, ela ainda é um pouco mais pesada, ela ainda é um pouco mais árdua, na verdade. Mas, como você mesmo já falou, a gente se fortalece, a gente se engrandece e se empodera através das nossas ancestrais que vieram antes e de mulheres que hoje nos conduzem, nos orientam a isso. E aí eu não posso deixar de citar alguns nomes, como Graziela Guarani, que é do audiovisual, do cinema, mas também de mulheres comunicadoras, como a gente acabou de entrar em contato com a Samila Santaremaué, Sally Wandeva também está lá no Belém. E Sally, um abraço, um beijo para ela. Então, dizer que sim, tem 2 pesos e 2 medidas, mas a gente não pode deixar de fazer, não pode deixar de estar presente, de falar e, acima de tudo, visibilizar nossos povos, né? A gente entende que tem situações extremamente delicadas que o olhar, além de indígena e comunicador, se for uma comunicadora mulher, quando a gente tem situações de violência ou de ameaça contra mulheres, então o ideal é que seja uma mulher, uma comunicadora, um indígena que esteja ali. Então, acredito que seja isso. Que, apesar dos pesares, nós sigamos caminhando, avançando nos projetos de vida e chegando aonde outras vozes não chegam e ocupando esses espaços. É isso, eu acho que uma sensibilidade, uma vivência que é compartilhada, né? Assim, que é comum por nós, tanto mulheres indígenas quanto mulheres quilombolas também, mulheres de comunidades tradicionais. A gente sabe quais são os desafios. A Selma estava aqui hoje mais cedo falando, né, sobre o coletivo de mulheres da CONAC, como é esse desafio, principalmente nesse papel de comunicadora, porque normalmente quando nós já naturalmente somos as lideranças das nossas comunidades, dos nossos quilombos, das nossas aldeias, e só que a gente não aparece, né? A gente aparece ali numa posição de secretariado, a gente aparece ali sempre numa subposição, é a que faz ata, a que escreve ata, mas nunca a que está dando as caras, nunca a que é realmente visualizada como liderança, ela é vista como um apoio. E a gente sabe como é um desafio diário, né, tentar combater isso, até mesmo dentro dos nossos próprios movimentos, né? Vamos estar sendo bem sincero e honesto, que a gente sabe que além de um desafio de enfrentar o machismo para fora, a gente também enfrenta, infelizmente, com os nossos companheiros. É isso aí, eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje. E só para a gente finalizar, eu queria 2 coisas. Carol, conta pra gente quem é o Xandão, conta um pouquinho da trajetória dele e manda um recadinho. E depois, Xandão, você faz a mesma coisa. Conta quem é a Carol e manda um recadinho. Eita! Bom, Alexandre Pancararu, o Xandão, ele é meu coordenador, mas, acima de tudo, ele é um amigo. Às vezes até brinca, é meu pai, um chefe, um quase pai ali.
que é uma pessoa sensacional, ele é caridoso, ele é sensível. Pode ele chorar. acredita no potencial das pessoas. E eu falo para ele que, além de tudo, uma das coisas que eu acho mais bonita é que ele é um professor, realmente, é dele, é dom. Então, ele senta, ele conversa, ele orienta. E é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheço. Oh, que linda, gente, que fofa. E é legal porque esse Até espaço eu tô nosso querendo também é um chorar. espaço escola. Xandão. E qual a sua mensagem, minha irmã? A mensagem é geral, né? É. Pessoal, comunicadores, comunicadoras, jornalistas, enfim, toda a galera que tem algum olhar, então, essa inquietude e sobre a comunicação. As pessoas que já estão nessa missão não desistam. E algo que a gente comentava ali mais cedo, o Shannon falou que a gente precisa de unificação na comunicação indígena. Acho que não só na comunicação indígena, a comunicação como um todo. Que é justamente através do diálogo, da união e desse espírito de sobreviver junto e visibilizar todas as nossas lutas e resistência. Então, é isso. União, minha galera. Muito obrigado, Carol. Xandão, agora é sua vez. Não, falar de Carol. Carol, ela é uma exceção, né? Assim, de força de vontade, porque essa função que a gente tem, ela não é fácil. Então, para a gente arrumar uma pessoa que nem Carol é muito difícil. Né? E eu conheci ela, tinha 15 anos, né, Carol? A gente andava aqui, era um... Ela fala de professor, eu e Graciela, que é minha companheira, Graciela Guarani. A gente tinha uma loucura, né? Vamos andar nas aldeias, fazer oficina, para a gente forma, né? E, inclusive, o que a Nath falou, essa questão da mulher, que a gente, nas oficinas que a gente faz, o público predominante, né, Carol? São de meninas, né, de mulheres. Mas, infelizmente, quando é para sair a campo, só vai os homens, né? Então, mas assim, né? E Carol, ela surgiu dessas oficinas e acompanhou, trabalhou muito tempo com a gente voluntária, né? E hoje é praticamente voluntária, né? Que a ajuda de custo é bem abaixo do mercado, mas Carol, ela sempre tem essa vontade de estar andando, tem essa missão. Ela tem dentro dela essa missão, dentro dela essa vocação, né, de ser militante, de ser comunicadora, né? E isso me admira muito, né? Que ela fala, vou embora, vai não. Você não tem esse direito. Né? Porque o grande desafio da gente também, né, voltando isso daí, é de encontrar, né, comunicadores que tenham essa disposição. Né? Às vezes eu falo, estou muito cansado, gente, porque isso cansa, né? A gente precisa renovar, mas a renovação tá difícil. Né? Então a gente precisa unificar com outros segmentos, com outros movimentos. Né? A gente precisa... Eu já estou fazendo a mensagem, né? Já. Fica à vontade. O grande filósofo, né, Chico Sainz, a gente precisa desconstruir para construir novamente, né? Porque a gente precisa voltar um pouquinho do passado, porque às vezes a gente está o que eu percebo é que a gente vem de um tempo circular, né? Que é no presente, olhar para o passado para ver o futuro, para a gente ver agora, viver num tempo linear, né? Então a gente vê nossos jovens, eles se desprenderam um pouquinho de como nós vivemos, né? Esse pertencimento, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas a gente precisa desconstruir para construir de novo. Então a gente precisa voltar essa sensibilidade e voltar esse senso de pertencimento, né? Ser indígena por ser indígena, né? Ser quilombola por ser quilombola, né? É ser porque a gente pertence a essa nação, a esses povos, né? E só assim a gente vai ter esse sentimento de sobrevivência. É aquela sabedoria, né? Eu sou porque nós somos. E essa citação que você traz de olhar para o passado para aprender sobre o futuro, no meu conhecimento, é um dizer popular do símbolo andícara, né? Da sankofa, que a gente chama. É um pássaro que ele está voltado, olhando para trás. É um símbolo comum africano e ele significa isso, voltar ao passado para aprender sobre o futuro.
muito bonito. E é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Honrando a nossa melhor ancestralidade, usando a rádio, usando esse meio de comunicação que é muito legal de fazer. A gente se diverte muito e acho que isso é importante, né? Seja lá o que a gente está fazendo, se divertir. E todo mundo que vem aqui fica emocionado, a gente se emociona junto. E é isso, a gente ri, a gente chora, a gente ouve forró. É isso aí. Então é isso, Carol, Xandão, muito obrigado por vocês estarem aqui. Xandão, tô esperando o Babado Sem Filtro, hein? Aqui na rádio. Já trazendo spoiler aqui dos Babado sonhos. Sem Filtro aqui. Eu vou dar um abraço também, né, pra Graciela, que tá lá, mandou uma mensagem que tô assistindo, viu? Graciela Guarani, que é minha companheira, que é diretora de cinema e roteirista. Mandar um abraço, já que falou do Babado Sem Filtro, para Fiquiá Pancararu, que é um multiartista Pancararu, que ele canta, ele dança, ele atua e ainda é artesão. Que legal. É isso aí. Eu queria dizer também que, aliás, Gra, um beijo, um abraço para você. Você é muito querida, além de uma profissional excelente e premiadíssima. Tem poucas pessoas que eu sou fã nessa vida. Carol e Xandão, vocês são uma dessas pessoas. Carol, você é potência. Pode chorar, minha irmã, pode chorar. Que lindo, gente. Viu? Eu te admiro muito, Xandão, você também, que é o nosso vovô da comunicação. Então, muito obrigado. Os nossos microfones, as nossas porteiras, o nosso estúdio Roças está sempre aberto para vocês. É isso aí. E rumo aí, né? O estúdio de Arará está de portas abertas esperando. Vamos estar querendo, tá? Nós, Esse lá. intercâmbio lá, viver um pouquinho do calor do Pernambuco. Já é sexta-feira que vem, já? Bora? O estúdio já está pronto. Sexta-feira que vem, às 15 horas, a gente vai entrar direto de lá, hein? Estúdio de Arará, lá do cinema e agora de rádio, né? Muito obrigado, Nath. Isso. Agora...